Que a doce e maravilhosa presença do nosso Deus Altíssimo esteja com cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre toda a terra. E que haja avivamento, que quer dizer a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós precisamos do avivamento. Nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E assim nós teremos paz, alegria, salvação, libertação, saúde, a cura espiritual, física, mental. Nós teremos tudo de maravilhoso que vem de Deus, porque toda boa dádiva vem do nosso Senhor e Salvador, vem do nosso Deus Altíssimo. Por isso que a Ele nós devemos dar toda honra, toda glória, toda gratidão, toda adoração. E eu sou muito grata ao Senhor pela palavra que Ele me conduziu hoje, uma palavra de esperança, uma palavra que traz segurança, que traz a certeza do amor de Deus. O amor de Deus, ele não acaba nunca. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque Ele tem misericórdia. E hoje Ele provou mais uma vez com a palavra que Ele me trouxe. Você vai encontrar a palavra no livro de Naum, no Velho Testamento, no primeiro capítulo, um versículo. O versículo 12 do primeiro capítulo de Naum. Ele está aqui falando porque Nínive havia atacado o povo de Deus, porque o povo de Deus estava longe dele, porque o povo de Deus preferiu ficar na desgraça do que na graça da presença de Deus. No lugar de estar em comunhão com Deus, o povo resolveu se desgraçar, perder a graça. E quando o povo se apartou de Deus, Deus continuou sendo Deus no mesmo lugar. Nós que saímos da presença dele. E é o que aconteceu. O Senhor resolveu sentenciar Nínive por toda a maldade que Nínive fez contra o povo de Deus. Porque o Senhor deixou aquele povo entender que não era como eles estavam fazendo, que tinha que haver mudança radical de toda a nação israelita. Precisava, de uma vez por todas, obedecer. Como? Abandonando os falsos deuses, fugindo do pecado e voltando-se para o seu Criador, para o Pai. E aí, o Senhor vai e sentencia Nínive, no livro da visão de Naum, da cidade de Elcos. Naum era da cidade de Elcos. E lá o Senhor revelou a ele o que ia acontecer com Nínive. E o que ia acontecer com quem espera nele, com quem obedece a ele. Tem tudo isso num só versículo. Naum disse: assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que eles sejam, o povo de Nínive, ainda assim serão exterminados e passarão. Esse povo deixará de perturbar vocês. Ele disse: meu povo, embora eu o tenha afligido, não o afligirei mais. Promessa do Senhor. O povo de Deus estava numa aflição terrível, talvez muito parecida com essa que nós estamos enfrentando nestes dias.
com crises em todas as esferas da sociedade. Crise política, crise moral. E a pior das crises que causaram essas duas crises, a crise espiritual. Nós estávamos vivendo uma crise espiritual terrível. E daí surgiram as crises na política, começamos a votar em corruptos para que eles entrassem e destruíssem a nossa nação. Nós começamos a dar ouvidos às ideologias satânicas, tentar implantar na cabeça, na faculdade, o pessoal, os jovens, implantando só coisas erradas, negando a Deus, por causa da crise espiritual. E sabe o que causa a crise espiritual? O afastamento do Espírito Santo de Deus. O que somos nós? O que é o nosso espírito sem o Espírito Santo de Deus? Não somos nada. Mas na hora que nós estamos sofrendo, que lembramos do Espírito Santo de Deus, ele vem em nosso socorro. Ele tem pressa em nos abençoar, porque ele é o puro amor. Ele tem pressa em nos socorrer. Agora nós temos que voltar para o primeiro amor. Nós devemos voltar para o lugar de onde jamais deveríamos ter saído. Da presença do Deus Altíssimo. Buscando o Senhor, adorando a Ele. Clamando para que Ele faça morada em nós. Clamando para que Ele derrame do Espírito dEle sobre a terra. Clamando as bênçãos dEle sobre as nações da terra. E esse povo deve ter clamado. Para Deus ter falado, no versículo 7, do mesmo capítulo 1, Naum, quando está falando da grandeza de Deus, do poder de Deus e do que Deus vai fazer com Nínive, porque ele disse que de você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor. Alguém que aconselha a maldade. Então, quando se levantam homens com propósito de fazer o mal, de destruir uma nação, de agir com perversidade contra o próprio Senhor, olhe que Nínive, ele estava contra o povo de Deus que estava pecando. De repente, se levantou um homem que ele tinha planos contra o Senhor. Aconselhando a maldade, colocando na cabeça das pessoas a maldade e a mentira. Aí, por causa disso, Deus deu a sentença. Porque é o que acontece. Todo aquele que se manifesta contra Deus, perece. Todo aquele que se manifesta contra Deus, toda a nação que nega a Deus, ela perece. E com Nínive não foi diferente. Deus livrou o seu povo, sim. Mas olha que coisa interessante que eu ia dizendo e suspendi. Naum, ele disse no mesmo capítulo 1, no versículo 7, ele disse: o Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele confiam. Então o Senhor, ele nos conhece. E ele não só nos que nele confiam, é que se refugiam nele. O Senhor conhece todo aquele que se refugia nele. Ele acolhe. Ele fortalece. Ele levanta o cansado. Ele cura o enfermo. Ele liberta o cativo. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam.
Aí, sabe onde eu encontrei essa passagem da Bíblia do 12? Quando o Senhor disse que o meu povo, embora eu o tenha afligido, porque precisou, o bom pai, ele não deixa o filho à deriva, não. Ele educa o filho para fazer do filho um homem, para fazer daquela mulher uma mulher segundo o coração de Deus. Imagine o pai. Ele nos educa, ele nos ensina, ele nos corrige para nos dar a vida eterna e uma vida com propósito aqui na terra. Tem coisa melhor? É bom ser cuidado pelo pai. É bom. E mesmo quando o pai da terra nos decepciona, que não foi o meu caso, o meu pai, ele foi um exemplo de amor, muito amor aos filhos. Um pai dedicado, que renunciava a qualquer coisa para ajudar um filho. Um pai amoroso. Um pai que temia a Deus e que nos deixou a maior herança de todas as heranças que alguém queira ter aqui na terra. O nosso pai nos deixou a fé em Deus. Por isso que nenhum filho dele pode abandonar essa herança. Nenhum dos meus irmãos pode abandonar esta herança. Porque papai nos ensinou a ter fé em Deus e a nossa mãe também. Os dois estão na glória com o Senhor. Mas eles cumpriram muito bem o papel de pais. Agora, eu digo a você que o seu pai te abandonou. Saiba que o pai da terra às vezes abandona, às vezes decepciona, às vezes é levado pelas distrações do mundo e deixa de cumprir a sua missão de pai. Mas saiba você que se sente hoje rejeitado, abandonado, rejeitada, abandonada pelo seu pai. Há um pai que está acima de todos os pais, que ama você de forma individual, conhecendo a sua dor, conhecendo a sua necessidade. Então fala com ele, vai para os braços dele. Não foi à toa que o Senhor colocou esse louvor aqui para eu ler para vocês. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, nos guarda. Em teus braços é o meu e o seu descanso. Em seus braços é o meu e o seu descanso. Aí diz: recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda e te guarda.
Em teus braços é o meu e o seu descanso. Então lembre, medite nisso. Você pode descansar nele. E ela diz: em teus braços é o meu esconderijo. E nos teus braços eu encontro abrigo. Aí eu fui mais longe e disse: em teus braços, Senhor, eu estou segura no porto seguro da vida. Quando em ti eu descanso, quando eu recaio em tua graça e recaio de novo em tuas mãos. Ele é maravilhoso demais. Esse louvor é da cantora gospel Laura Soukeles. Em teus braços é o nome do louvor. Entenda, nós estamos seguros nos braços daquele que nunca nos deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em nós. Não esqueça disso. Não esqueça. E essa palavra de Naum, o louvor, foi outra orientação do Espírito Santo, porque eu não sabia que ia chegar esse momento que eu ia ter que parar o que estava aqui para fazer o que Deus mandou aqui. Esse louvor. Mas, irmãos, foi no livro de Mananciais no Deserto. Só que com a data do dia 16 de fevereiro. A palavra que Deus me deu hoje, 22 de fevereiro. Mas é do dia 16 que eu não tinha lido ainda. Eu não tinha lido ainda. Eu não sei se foi esse que Gleice disse, Deusinha, leia Mananciais de hoje. Um dia desse Gleice disse, leia, Deus está falando grandemente. Mas foi hoje, Gleice. Tudo é no tempo do Senhor. E é assim, esta mensagem do dia de hoje, 16 de fevereiro, de Mananciais no Deserto, só que Deus está nos dando hoje. O Senhor disse, eu te afligi, mas não te afligirei mais. Que promessa! Que promessa maravilhosa! Nós estamos todos aflitos. Nós estamos todos apreensivos, temerosos com o que está acontecendo aqui na Terra. Terra toda. Estamos sim. Estamos. Mas vamos ficar tranquilos. Porque o Senhor Jesus está conosco neste barco. Nesta embarcação, há uma tempestade fora dela. E está balançando muito este barco. Muito, muito, muito. Está bem agitado o mar. Mas tenha calma. Aquele que acalmou o mar, naquela tempestade, quando ele estava aqui andando na terra conosco, hoje quem está conosco é o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele está lembrando esta passagem. Ele está conosco neste barco. Ele é o mesmo que acalmou aquela tempestade, que eles achavam que ia perecer. E eles eram pescadores, acostumados com o mar, acostumados com tempestades. Mas a tempestade era por demais feroz, era agressiva demais, como esta que nós estamos passando agora. Mas Deus, Ele acalma essa agressividade, vai deixar de existir de uma forma tão rápida, tão surpreendente e tão sobrenatural. Vai acalmar tudo. Vai acalmar tudo. É tão interessante que há alguém, eu não sei se foi Gleice, que hoje ela pedindo para a gente orar, para Deus diminuir, tirar a agressividade desse vírus. E Deus pode, porque Deus é o autor da vida. E ninguém vai na véspera. Nós só vamos no dia que o Senhor quiser nos recolher. Por enquanto, até adoecer, o que tem? Só adoece quem está vivo.
Agora só morre, só sai daqui quem Deus chama, porque Ele é o autor da vida. Então calma, calma. Assim diz o Senhor. E olha que palavra boa. O autor do livro de Mananciais no Deserto diz: há um limite para a aflição. E Deus conhece isso, Ele conhece o limite de cada um de nós. Que coisa boa. Há um limite para a aflição. Deus a envia e a remove. Ele envia a aflição para nos tratar. Ele envia a aflição, ele permite a aflição para cuidar, tratar das nossas feridas morais, espirituais, para cuidar de nós. Aí ele envia a aflição e depois ele remove a aflição. Tem uma passagem na Bíblia Sagrada, aqui também no Velho Testamento, onde ele diz assim: ele abre a ferida e depois ele vem e sara a ferida. Porque às vezes é preciso fazer uma cirurgia espiritual na gente. Tirar aquele coração mau de pedra, aquele egoísmo, aquela vaidade, aquele orgulho, aquelas besteiras todas. Aí ele faz a cirurgia, ele tira, ele abre a ferida, dói. Ele abre a ferida, ele tira o mal e depois ele vem e fecha a ferida e derrama do bálsamo de cura e sara, cicatriza. Deus envia a aflição e remove a aflição. Nós suspiramos e dizemos: quando irá acabar? Quando irá acabar? No momento da aflição, a primeira coisa que nós fazemos: ai, Senhor, quando isso vai passar? Quando vai acabar esse pesadelo, Senhor? Na hora certa. Esperemos em silêncio e estejamos pacientes na vontade do Senhor. O silêncio que ele fala aqui não é de você parar de orar, mas é parar de murmurar. Quando outros ainda vão mais longe e passam a blasfemar contra Deus. Está errado. Devemos agora adorar o Senhor e não murmurar. Devemos glorificar o nome dele, exaltá-lo, engrandecê-lo e não murmurar. Este é o silêncio, é do murmúrio e da blasfêmia, claro. E devemos esperar com paciência na vontade do Senhor. Ele sabe a hora certa. Quando a gente está tomando medicamento na veia, a gente fica doida que tire aquela agulha da nossa veia. A gente fica doido, eu sou assim, eu fico doida que termine. Mas se o médico, o enfermeiro, ele tirar antes da hora de aplicar todo o medicamento que eu preciso, eu não vou ficar curada. Entendeu? Então vamos esperar que esse remédio que o Senhor está nos dando chegue na dose certa. Vamos esperar que seja até o dia que Ele quiser. Mas vamos esperar glorificando a Deus na dor. Porque o Senhor, quanto mais você glorifica, mais Ele cuida. Sabe quando a gente está aqui, a criancinha está tomando aquela vacina, tomando aquele remédio que ele não quer, e ele aperreado, eita, 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 painho, 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 começa a clamar pelo papai, ele vem e dá um cafunézinho. Vamos pedir a Deus para só quando ele quiser mesmo terminar, aí ele tira o medicamento.
mas porque nós sabemos que ele vai remover o medicamento. Ele já disse agora: eu te afligi, mas não te afligirei mais. Eu tenho esperança que Deus pode mudar a nossa história hoje. Eu creio que ele pode mudar a história de toda a humanidade hoje. Ele pode fazer um sobrenatural tão grande que o incrédulo vai se prostrar diante de Deus agradecendo. Porque Deus pode todas as coisas. Então, devemos esperar com paciência na vontade do Senhor até que ele venha. Nosso Pai retira a vara quando está completo o seu propósito em usá-la. Agora ele usa como um açoite do pai. O pai que precisa que o filho é que está precisando. O pai não precisa bater no filho. O filho precisa de apanhar do pai. Tá entendendo? Nós precisamos mesmo da lição do Senhor. Ele dá a lição, como todo bom pai, sentindo a dor nele. O Senhor está sentindo a nossa dor, a sua dor. Você está pensando que Deus não está sentindo? Pois Ele está sentindo a sua dor. Porque Ele é um bom Pai. Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Então vai chegar o momento que Ele vai tirar a vara, no momento certo. Depois que o propósito do Pai for atingido. Porque a vara tem um propósito. O vale, nós estamos por um propósito. Se a aflição é enviada para nos provar, para que as nossas virtudes glorifiquem a Deus, ela terminará quando o Senhor nos tiver levado a glorificá-lo. E, por certo, não desejaremos que a aflição se vá, enquanto Deus não tiver obtido de nós toda a honra que possamos lhe dar. Então não tem pressa. É no tempo dele, pode ser hoje. Mas é isso que ele está dizendo. Hoje poderá haver grande bonança. Deus pode derramar bênçãos sem medidas sobre toda a terra. Ele pode. Pois não é verdade que a fúria das ondas pode a qualquer momento dar lugar à calma, com aves marinhas pousando gentilmente sobre as águas? Olha que na hora que o mar está em fúria, como que as aves podem repousar calmamente sobre as águas? Não podem. Mas ele diz isso. Pois não é verdade que a fúria das ondas pode a qualquer momento dar lugar à calma, ficar bem paradinha, com aves marinhas pousando gentilmente sobre as águas? Após longa tribulação, o instrumento de malhar é pendurado e o trigo descansa no celeiro. Olha que interessante o exemplo que ele deu aqui. Na tribulação que está sendo ali, tratado o trigo, batido, espancado para separar, para limpar, tirar a palha todinha. Após longa tribulação, o instrumento de malhar, aquele instrumento que estava malhando o trigo, é depurado e o trigo descansa no celeiro. Não é depurado, é dependurado. Aquele instrumento de malhar é dependurado num canto, malhou bem muito, foi o suficiente, deu certo, o trigo está no ponto certo, vai descansar, vai ficar dependurado lá e o trigo vai descansar. Oh, Senhor, como Tu és bom. Assim, como estamos tristes agora, pode ser que daqui a algumas horas estejamos muito felizes. Olha que mensagem que Deus nos deu hoje. Assim, como estamos tristes agora, pode
ser que daqui a algumas horas estejamos muito felizes. Não é difícil para o Senhor tornar a noite em dia. É tão simples. Para Deus não há nada impossível. Ele pode transformar esta noite que nós estamos vivendo num dia lindo. Vamos olhar para Ele. Aquele que envia as nuvens pode com igual facilidade limpar o céu. É o mesminho. É Ele quem faz as nuvens existirem para que haja água sobre a terra, para que a terra se alimente da água, seja hidratada pela água e ali dê frutos. Tenhamos bom ânimo, o autor disse, e eu estou dizendo também, tenhamos bom ânimo. O futuro que nos aguarda é melhor. Meu Deus, que palavra maravilhosa o Senhor nos deu hoje. Foi de Deus, eu não separei nada. Quando eu cheguei aqui, Deus foi preparando, viu? É assim que Deus faz. Se você crê, você verá a glória do Senhor. De mim não vem nada. Essa palavra aqui, não é porque eu estou querendo dar palavras, como é que chama? Livros de autoajuda, não sei o que, não. É Espírito Santo de Deus falando para você. É de Deus para você. E para mim. Ele me alimenta também. Eu também estou dentro do barco. Mas eu sei que o meu Redentor está segurando nas nossas mãos. Todos nós precisamos dele. Mas ele está conosco. Vamos descansar na grandeza do Senhor. O futuro que nos aguarda é melhor. Nós estávamos caminhando para um futuro de morte sem nem percebermos. E agora que nós estamos passando pelo vale das aflições, nós estamos agora voltando à vida, à verdadeira vida. Então, nosso futuro vai ser muito melhor agora do que se Deus não tivesse tido o trabalho de nos permitir esta aflição. Cantemos aleluias em antecipação. Olhe só o conselho que ele dá. Cantemos aleluias em antecipação. Até agora. Você terminou agora de ouvir essa mensagem? Cante aleluia. Louve a Deus, glorifique a Deus, agradeça por saber que Ele está com você, que Ele está conosco. O grande agricultor não está sempre debulhando o trigo. A aflição dura apenas algum tempo. As chuvas logo passam. O choro pode durar apenas as poucas horas da curta noite de verão. Ao amanhecer, já terá passado. Nossa aflição dura apenas um momento. Ela vem para um propósito. A aflição, o Senhor não permite uma aflição sem um propósito. Tem um propósito na aflição do Senhor. E Ele nos ama. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, o seu propósito é maravilhoso. É maravilhoso. O próprio fato de existir a aflição prova que há em nós algo muito precioso ao Senhor para Ele nos afligir. Senão, Ele não gastaria tanto trabalho e tanto tempo conosco. Nós damos muito trabalho ao Pai. Nós somos muito trabalhosos. Não somos bonzinhos, não. Somos trabalhosos demais, tendenciosos a desobedecer. Mas o Senhor, Ele vê em nós preciosidade. Senão Ele não ia gastar o tempo dele e ter trabalho conosco. Cristo não nos provaria se não visse, misturado com a pedra bruta da nossa natureza, o precioso minério da fé. Olha que coisa linda que ele falou aqui. Cristo
não nos provaria se não visse, misturado com a pedra bruta da nossa natureza, o precioso minério da fé. Por isso que ele está nos polindo. Ele sabe que se ele nos trabalhar, a nossa fé vai aflorar. E com a fé é que você é salvo. Como é que você vai buscar a vida se você não conhece ela? Ele é a própria vida. Mas se você não conhece, não busca a palavra de Deus, não tem conhecimento de nada, não quer saber de Deus, como é que você vai ter fé? E sem fé é impossível agradar a Deus. Também tem na palavra de Deus. Então ele disse que ele vê em nós o precioso minério da fé. É para separá-lo e torná-lo puro e belo que ele nos faz passar pela provação. Tenhamos paciência no sofrimento. Tenhamos paciência no sofrimento. Sabe aquela coisa de dizer, pai, eu não sei mais o que fazer. Então, me guarda aqui no teu colo, nos teus braços. Me deixa nos teus braços. Só isso. Eu preciso passar por isso. Então, me acolha em teus braços. Os resultados serão mais do que compensadores. Quando virmos como as provações produziram glória de valor eterno e excelente em nossas vidas. Valores que vão nos levar para a vida eterna. Receber uma palavra de louvor da parte de Deus. De repente Deus manda um louvor como esse hoje. Já pensou? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E mesmo que eu passe, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guardas, em teus braços é o meu descanso. Meu Deus, o Senhor nos traz esses louvores, essa palavra. Ele está cuidando. Ele não se esqueceu de nós. Nós somos preciosos diante do Senhor. E Ele está no controle, viu? Ele está no controle. Ele nunca saiu do controle. E nem sairá. Receber uma palavra de louvor da parte de Deus. Ser honrado diante dos anjos. Ser glorificado em Cristo. Ser glorificado em Cristo. No momento que você reconhece que uma das gotas de sangue derramada naquela cruz do Calvário foi por você. Foi para pagar o preço do seu pecado. Foi para pagar a sua herança de vida eterna. Não lance fora a sua herança. Lance fora o pecado que vem destruindo a sua vida. Arrependa-se. Assim diz o Senhor. Arrependa-se enquanto há tempo. Refletindo em Cristo a glória que é dele. Ah, isso será mais do que compensador, depois que passar toda a tempestade. Como o peso é necessário a certos relógios e o lastro aos navios para o devido equilíbrio, assim é a aflição para a nossa vida. Para nos equilibrar. Nós estávamos equilibrados nele, no Senhor. Eu estou fazendo essa analogia. Aqui é o Senhor e aqui somos nós. Nós estávamos equilibrados nele. Aí, quando nós nos afastamos dele, nos desequilibramos, caímos. E ali iríamos perecer, morte eterna. Esta aflição está sendo o ponto de equilíbrio para nós voltarmos, nos voltarmos para a vida verdadeira,
A verdadeira vida, só nele, no autor dela, que soprou o fôlego de vida no homem. Oh Deus! Até aqui. Ele não terminou. Ainda prossegue. Mas é até aqui. Vamos orar? Irmãos, vamos orar por Érica, seu esposo e filhos, da igreja bereana. Gleice pediu oração por esta família, porque eles estão com sintomas do vírus. Aí aproveitamos e oramos por Érica, seu esposo e filhos, e por todas as famílias que estão agora contaminadas com este vírus da pandemia. Que Deus, na sua infinita misericórdia, venha nos socorrer. Socorrer Érica, seu esposo e seus filhos, e todos os lares, todas as famílias que estão agora precisando do pão da cura. Que Deus chegue e encha estes lares com a presença do Espírito Santo dele e sopre o hálito de cura sobre todas estas vidas, sobre todas as vidas, sobre todas as famílias da terra. No nome do Filho dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, é que nós estamos pedindo, Pai, pedindo a cura sobre todas as pessoas que estão em seus lares, convalescentes, fazendo tratamento, sobre todos nós e sobre todas as pessoas que estão agora nos hospitais, nas UTIs, de todos, toda a terra. Visita, Pai, com cura, derramando o teu bálsamo de cura, imunizando todas as pessoas, todos nós, imunizando deste vírus e extinguindo ele. Nós estamos te pedindo, no nome do vosso Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Mas o Senhor só vai tirar essa seringa, essa agulha do nosso braço, quando o Senhor disser: o remédio agora já foi dado completo e agora vocês vão ficar curados. Mas enquanto, Pai, nós estamos provando desse remédio, que a tua graça seja derramada sobre nós, nos baste, nos seja suficiente para que possamos suportar esse remédio tão amargo, tão doloroso, que é ver um ente nosso doente. Mas o Senhor está nos cuidando, nos tratando, nos polindo. E eu te louvo e te glorifico pela dor que estamos sentindo. Porque o Senhor está nos tratando. O Senhor não desistiu de nós. O Senhor está nos tratando. Nos curando, curando a nossa alma, o nosso espírito. E assim, o nosso corpo. Glórias a ti, ó Deus. Aleluias, aleluias a ti, ó Deus. Deus bom e maravilhoso. Gleice também pediu por nossa cidade, nosso estado, nossa nação e por toda a terra, pela extinção da pandemia. E agora, Gleice, eu ainda complemento. E que Deus também extinga esse vírus mortal, que é pior do que o vírus da pandemia, o vírus da incredulidade. O vírus da indiferença espiritual. Esse vírus tem que acabar. Que Deus extinga esse vírus da incredulidade. Que Deus abra os olhos dos homens. Nós reconhecemos que hoje até os cientistas, os estudiosos, eles têm reconhecido que precisam de Deus. Que precisam da inspiração de Deus para conseguir a solução para o problema. Aí como é que tem gente que pensa
que limita o poder de Deus ao ponto de pensar que é independente de Deus. Misericórdia, meu Deus, desse coitado ou dessa coitada que ainda não entendeu que precisa do Senhor. Tem compaixão dessas vidas, Pai. Vamos orar, igreja. Amado Deus e Pai, nós estamos aqui prostrados diante de Ti, reconhecendo, Pai, que necessitamos do Teu favor, que precisamos do Teu socorro, Pai. Pai, nós sabemos que basta uma ordem Tua e tudo isso será resolvido. E a tempestade será acalmada pelo Teu poder, pela Tua ordem. Eu te peço, Senhor, não porque mereçamos, mas porque o Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor sabe o quanto nós estamos sofrendo com tudo isso que estamos ouvindo, Pai. Acalma esta tempestade, Pai. Tira a fúria deste vírus. Extinga esse vírus no teu momento certo, Pai. Nos socorre, nos refrigera. Nos traz a tua paz. Derrama sobre nós do teu espírito e da tua misericórdia, do teu favor, de tua salvação. Abre os olhos espirituais dos que estão completamente cegos espiritualmente. Tira a venda dos olhos deles. Tira o tapão dos ouvidos, aquele tampão que faz com que eles não ouçam a tua voz. E só conseguem ouvir aquelas asneiras que Satanás coloca na mente deles. Misericórdia, Pai. Misericórdia sobre toda a terra. É o que nós te pedimos, Pai. No nome do vosso Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Fiquem na paz do Senhor, firmados nesta promessa que está em Naum, no livro de Naum, no Velho Testamento, capítulo 1, no versículo 12, quando o Senhor, na segunda parte, porque primeiro o Senhor disse que vai destruir Nínive, e ele diz, e meu povo, embora eu o tenha afligido, não o afligirei mais. Amém. Fiquem na paz do Senhor e que Deus nos dê dias maravilhosos com Ele, Ele sendo o nosso Senhor e Salvador, o governador de nossas vidas. Sendo Ele, tudo isso vai passar. Vai passar. Assim diz o Senhor.